E aí, pessoal, tudo bem, gente? Graça e paz do Senhor para vocês. Como é que vocês estão? Tá tudo jóia? Beleza? Estamos de volta aqui, retomando as nossas aulas aqui. Estamos estudando esse livro da Marta Suana, Maneiras e Costumes Bíblicos, entrando agora na unidade 2. Vamos já para a unidade 2. O que vocês estão achando, pessoal, desse livro? A importância desse livro para nós vai trazer para nós bastante cultura teológica. A autora está trazendo informações dos tempos bíblicos, dos costumes, das formas de vida, da forma de vida, da maneira de se viver naqueles tempos. Então eu acredito que vai ser muito importante para que a gente entenda o contexto do texto bíblico. Agora, quando a gente estudar ou quando a gente parar para poder ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia, nós vamos estar entendendo um pouco mais do contexto da história, dos costumes daquele povo naquela época, beleza? Mais uma vez agradecer a todos os irmãos que estão conosco aí, acompanhando as nossas videoaulas Brasil afora. Nós temos informações aí de alunos que estão estudando conosco aí em várias partes do Nordeste, várias cidades do Nordeste. Então, que Deus abençoe os nossos irmãos do Nordeste, do Centro-Oeste, Sul, Sudeste. E a semana que passou agora nós tivemos uma informação que nós estamos tendo alunos, gente, até no Japão. Tem um pessoal acompanhando a gente lá do outro lado do mundo, lá no Japão. Uma irmã que gentilmente comentou, escreveu palavras tão bonitas aí na nossa página aí, no nosso canal no YouTube. E eu aproveito para incentivar aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal no YouTube, se inscreva, é muito importante que você se inscreva, você vai receber de primeira mão os nossos vídeos, e se você gostar das nossas aulas, dê um joinha, dê um like, a gente fica muito feliz, porque ajuda o canal a ganhar relevância, não é mesmo? Estou aqui agora com o Juninho Lesquim, é o nosso cinegrafista, é quem faz toda a tomada de imagem aqui, prepara as aulas, sobe depois para vocês. Simbora então, gente, vamos lá, nós temos algumas coisas para falar aqui. Seguindo aqui no Maneiras e Costumes da Marta Suana, esse livro do IBAD, nós estamos começando agora a unidade 2, nós vamos para a unidade 2, a unidade 1 nós já falamos, não é bom que o homem esteja só, a unidade 2 agora nós vamos falar sobre o templo do Espírito, e eu começo dizendo para vocês, sobre essa unidade 2, que nós vamos estudar nessa segunda unidade, nós vamos estudar sobre os cuidados com o corpo, que é de acordo com os ensinamentos bíblicos, a habitação temporal da alma, o corpo, o nosso corpo físico é a habitação temporal da alma e o lugar de morada do Espírito Santo. Então a autora vai trazer para nós tudo aquilo que envolvia nos tempos bíblicos os cuidados com o corpo, como higiene, como tratamento, como saúde, como alimentação. Vai falar também com relação aos costumes dos povos, com relação à morte, como que era o comportamento, como que era, né, a visão das pessoas naquele tempo com relação à morte, como que tratava. Cada sociedade possui propriedades culturais peculiares em relação à higiene, vestes, comidas, tratamentos de saúde e sepultamentos, é o que eu acabei de falar aqui. Nessa unidade veremos como que o povo da Terra Santa procedia com relação a esses assuntos. Então essa é a nossa ideia. Se você já se inscreveu no canal, beleza, obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Se já curtiu os nossos vídeos, obrigado. Se ainda não, dê um joinha já de antemão, já começa dando um joinha para que a gente possa ganhar relevância e levar, essa é a nossa proposta, esse é o nosso desejo, de levar essa mensagem, de levar essa palavra e essa contribuição. Nós funcionamos aqui como um facilitador, não é? O material é todo do IBAD, nós estamos trabalhando no curso médio de teologia do IBAD, e a nossa proposta aqui é funcionar como um facilitador. De antemão, já quero dizer para vocês que dentre esses 5 capítulos que nós vamos estudar na unidade 1, a ideia é, obviamente, trazer para vocês os pontos mais relevantes, os pontos principais. Então, nós vamos na unidade 1, no capítulo 1, falar sobre, ou melhor, da unidade 2, né? Não unidade 1, unidade 2, a alimentação e as recomendações divinas. O capítulo 2 vai falar sobre a higiene e o cuidado com o corpo. O capítulo 3, as vestes e seus significados. O capítulo 4, as doenças e seus tratamentos. E o capítulo 5, a morte e a sepultura. Eu vou destacar para vocês os pontos principais, porque os detalhes nós vamos ter aqui no livro da própria autora, e eu recomendo, obviamente, para vocês, que vocês possam ler na íntegra, estudar com a Bíblia do lado, um dicionário bíblico que vai facilitar a nossa vida no entendimento e no estudo desse texto. Beleza? Simbora? Vamos lá? Então, capítulo 1, a alimentação e as recomendações divinas. A autora traz para nós aqui algumas informações sobre a questão da alimentação. É um importante tema nas Escrituras. Nós encontramos na Bíblia em vários momentos, em várias páginas da Bíblia, desde a criação, quando Deus criou as árvores frutíferas lá no jardim
do Éden, passando pelo momento da queda, quando Eva e Adão comeram do fruto proibido, está tratando de alimentação, até chegar no Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre o fruto da árvore da vida. Então, do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos em muitos momentos a Bíblia tratando sobre a questão dos alimentos e da alimentação. Além disso, vários milagres no Velho Testamento estão associados à alimentação. E no Novo Testamento, a gente não precisa nem dizer que muitas vezes, em muitos momentos, Jesus sentou à mesa com muitas famílias, com muitas pessoas e trouxe ensinamentos e passou informações em torno da mesa, né? Jesus costumava falar com pessoas na mesa da cozinha, recebido pelas famílias. Existe uma família que era muito querida de Jesus, aquela família que morava lá em Betânia, composta pelos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Todas as vezes que Jesus subia para Jerusalém, ou descia, dependendo de onde ele estava vindo, Betânia era a base dele, era lá que ele ficava e lá ele era recebido por aquela família. E quantas conversas e quantos ensinamentos, hein, gente? Alguns a Bíblia relata e outros nós não temos informação na Bíblia, mas certamente aconteceu ali na mesa, em torno da mesa, fazendo uma refeição ou de almoço ou de jantar. Mas a questão da alimentação é pontilhada em vários momentos na Bíblia, em vários capítulos. Seguindo aqui, a autora traz para nós aqui os alimentos mais comuns que nós encontramos na Bíblia. É claro que não se esgota aqui essa lista e essa não é a ideia, mas nós encontramos aqui pelo menos 6 alimentos que são sempre mencionados, comumente mencionados na Bíblia, no texto sagrado. Nós vamos encontrar aqui no texto várias vezes falando desses alimentos, como por exemplo o pão. Obviamente que o pão é o alimento mais comum encontrado, tanto na casa do pobre quanto na casa do rico, e inclusive na casa do Senhor, inclusive no templo. O pão é o alimento mais antigo que nós temos referência, aquela mistura, não é, da farinha do trigo, né, que era extraída do trigo, e água, e alguns momentos sal, outras vezes não, e alguns momentos fermentos, e outros não. Então essa mistura de farinha com água que originou-se o pão, deu-se no alimento mais antigo. E a Bíblia o tempo todo está falando de pão. Inclusive Jesus se compara, em alguns momentos ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, esse é o alimento nobre. Diz a autora, e com razão, que ele é encontrado tanto na casa do rico quanto na casa do pobre, inclusive na casa do Senhor. O alimento mais comum é o pão. E até hoje é assim. Até hoje é assim. O pão é o nosso primeiro alimento, às vezes, no começo do dia, em qualquer cultura. Na maioria das culturas hoje, nesse mundo contemporâneo que a gente vive, o pão continua sendo o principal alimento, o alimento do desjejum, o alimento que acompanha outros pratos. E a autora diz para nós, é o alimento comum na casa do pobre, na casa do rico e até na casa do Senhor. Nós não podemos esquecer que no tabernáculo, que foi definido por Deus, como deveria ser o tabernáculo por Moisés, tinha um lugar lá que era conhecido como lugar santo, que antecedia ao santo dos santos, era a área externa, o pátio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Mas lá no lugar santo tinha uma mesa, e nessa mesa era colocada chamada os pães da preposição. Então a mesa da preposição era onde era colocado uma vez por semana, os sacerdotes colocavam 12 pães nessas mesas, representando cada um deles uma das tribos de Israel. Cada pão representava uma tribo de Israel e todas as semanas era trocado por pães novos, simbolizando a aliança de Deus com o seu povo. Então o pão estava presente na casa do pobre e do rico e até na casa do Senhor. Esse era o alimento mais comum. Também tinha frutas. A dieta do povo hebreu, a dieta dos judeus ou a dieta do povo bíblico também era baseada em frutas. A Bíblia menciona, parte importante desta dieta era de frutas. As mais comuns que a Bíblia menciona é uva, romã, maçã e figo. Em vários momentos da Bíblia, nós vamos encontrar passagens que se referem a essas frutas que eram comuns naquele lugar do mundo, lá no Oriente Médio. Outras coisas que eles comiam muito eram os vegetais. Há menção na Bíblia dos seguintes vegetais: pepino, fava, alho, cebola, lentilha e outras ervas. Então a autora quis trazer para nós informações de alguns alimentos e vegetais que eles comiam, que a Bíblia menciona textualmente, né? Pepino, né? Lembra quando os egípcios, quando o povo hebreu saiu dos egípcios e eles reclamavam com Moisés, porque eles estavam sentindo saudade das panelas de pepino, de cebola, do Egito, do alho. Ô, gente, que povo que come cebola, ô povo difícil, hein? Estava sentindo saudade da panela de cebola do Egito. Meu Jesus, só aquele povo mesmo para poder comer isso. Mas também tinha as carnes. Havia muitas restrições ao consumo de carnes, principalmente carne vermelha, como, por exemplo, a carne de porco, principalmente no Velho Testamento. Na legislação mosaica, havia uma série de restrições quanto
ao comer carne, e a carne de porco era considerada, e ainda é considerada até hoje, uma carne impura para os judeus, portanto eles se abstenham de carne de porco, e naquela época não era diferente, mas comia-se muito peixe. O peixe era uma comida muito tradicional, talvez por isso que a Bíblia nos informa que havia tantos pescadores, não é? Por exemplo, Pedro e João tinham uma empresa de pesca, eles eram sócios numa empresa de pesca, o Evangelho vai trazer essa informação para nós, e eles tinham alguns barcos, pelo menos 2, a Bíblia nos dá certeza de que eles tinham, então eles pescavam muito ali no Mar da Galileia, né, também chamado de Lago de Genezaré, eles pescavam porque o consumo do peixe era muito grande, havia uma ativa indústria de pesca, porque a base alimentar daquele povo era muitas vezes se baseado no peixe. Outra coisa que fazia parte da dieta deles, aí agora é bebida, são 2 bebidas, o vinho e o azeite. O vinho é a bebida mais comum na Bíblia, presente nas casas, festas, e era usada até como remédio. Eu lembro daquela passagem que Paulo escreve para Timóteo e aconselha ele a tomar um pouquinho de vinho, porque ele não estava bem de saúde, eu acho que ele estava com um problema de estômago, e Paulo fala para ele, olha, toma um pouco de vinho, que certamente vai te fazer bem e tal. Então o vinho também era uma bebida muito comum. As festas, o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus se revela ao mundo, quando ele começa o ministério dele, acontece numa festa de casamento, todos nós lembramos disso, lá em Caná da Galileia, a Bíblia diz que Maria ajudava a servir a festa, e num determinado momento, na festa dos judeus, que dura pelo menos 7 dias, num determinado momento acaba-se o vinho, e ela leva essa questão para Jesus, e Jesus fala, oh, ainda não é chegada a minha hora, eu não tenho nada contigo e tal. Mas naquele momento Jesus estende as mãos e abençoa aquele casal e transforma a água em vinho. Então vinho, gente, faltar vinho numa festa dos judeus era um pecado, era um problemão, era um problema muito sério para eles. Então Jesus soluciona aquele problema, ele já começa se revelando ao mundo num casamento e transformando a água em vinho, falando do milagre da transformação. E o azeite, feito a partir da prensa da azeitona, era encontrado em todas as casas de Israel. O azeite era extremamente comum e ainda é. Os melhores azeites do mundo estão naquele lugar do mundo, são feitos a partir daquela prensa. Aliás, Getsemane, ou Getsemane, o lugar onde Jesus orou, e a Bíblia diz que ele suou gotas em sangue, Getsemane significa lugar da prensa, porque acredita-se que lá existia uma prensa que, como estava pertinho ali do Monte das Oliveiras, aquelas azeitonas que eram extraídas eram prensadas para poder gerar o azeite extra virgem, o primeiro azeite. Então o azeite era muito comum naquela cultura. O azeite servia para acender lamparina, a azeite servia para cuidar de curar doenças ou para tratar doenças, né? Ela amolecia a casca das doenças, o azeite era usado para isso e também era usado na cozinha e também era usado como um alimento. A autora traz a informação para nós que o desjejum era a primeira refeição da manhã, era hábito daquele povo ter o desjejum, eles comiam de manhã, eles usavam comer de manhã, e ela traz, segundo a autora, que por volta das 9 horas era o horário, a informação que ela traz é que por volta das 9 horas ocorria o desjejum daquele povo judeu naquela época. Esse panorama geral traz a informação para nós dos principais alimentos, já que ela está tratando sobre hábitos e costumes, maneiras e costumes, o que aquele povo comia naquela época. Seguindo para o capítulo 2, ela entra aqui na questão da higiene, a higiene e o cuidado com o corpo, que também é um tema muito importante. Na Bíblia Sagrada, em diversos momentos é possível perceber como que a higiene era um hábito daquele povo, mesmo vivendo em uma terra árida e com certa escassez de água. Nós não podemos perder de vista, nós não podemos perder o referencial, que aquele povo vivia num tempo completamente diferente do nosso. Não existia água encanada, não existia água no cano, na torneira da casa, as águas eram tiradas dos poços que eram cavados, e era escasso, não existia uma abundância tão grande de água assim, primeiro por conta da região. Era uma região árida, era uma região desértica. Aliás, uma das grandes razões das guerras ainda persistirem até hoje, com aquele povo lá do Oriente Médio, palestino contra judeus, árabes contra judeus, e entre eles é a questão da água. A briga pela terra onde tenha água, onde eles possam ter água, porque nós sabemos onde existe água, existe vida. As principais cidades do mundo, não por acaso, elas foram criadas e se desenvolveram aonde a água passa. Então, se nós pegarmos aqui no Brasil o estado de São Paulo, ou a cidade de São Paulo, melhor dizendo, ela nasce nas margens do rio Tietê, que está lá hoje, não dá para a gente saber se é líquido ou se é sólido, mas quando a cidade começou,
era líquido, né? O rio corria caudaloso e ali se estruturou uma cidade. Paris nasce às margens do Sena, porque onde tem água tem vida. Então a cidade começou a florescer às margens do rio. O Londres nasce às margens do Tâmisa, porque a água corria e passava ali. Então, onde tem água tem vida. E aquele povo, mesmo nessa escassez de água, eles mantinham o hábito de higiene, mesmo naquela realidade de mundo, eles mantinham o hábito de higiene. E ela traz uma informação importante para nós. Na lei de Moisés, a higienização do corpo é parte integrante dos rituais, tanto para os sacerdotes como para as pessoas comuns. Ou seja, Deus, na sua presciência, inspirou e instruiu Moisés para que constasse na lei a questão da higiene ou da higienização. Deus definiu e determinou como deveria ser o hábito de higienização. E ela traz a informação para nós que esses cuidados com a higiene eram imprescindíveis para a saúde e foram legislados por Deus para a preservação do povo. Hoje é fácil da gente compreender. Então, numa região daquela árida, empoeirada, de terra batida, se as pessoas não tivessem o mínimo de cuidado, de tratamento com o corpo e não pudessem ter acesso aos recursos mínimos de higienização, certamente a vida seria muito mais curta, muito mais doenças teriam. Então, Deus já imaginando, entendendo, imaginando é força de expressão, né? Mas Deus, na sua presciência, já definiu na lei de Moisés como deveria ser a higienização, tratando dos sacerdotes, dos religiosos, mas também do povo, buscando com isso preservar o povo de outras doenças ou doenças mais sérias. E aí agora a gente chega já no capítulo 3. Eu acho que nós temos um tempinho aí para que a gente possa falar um pouquinho do capítulo 3. As vestes e seus significados. A gente vai entrar no capítulo 3 agora e eu quero trazer para vocês aqui no capítulo 3 informações pontuais que a autora traz para nós. No livro ela vai trazer informações interessantíssimas, como por exemplo, com relação aos tecidos, como eram feitos, como eram fabricados os tecidos, como eram compostos os tecidos, os termos de veste, as vestes, os cintos, a veste interior, ou seja, a veste de baixo, a veste exterior. Todas essas informações nós encontramos no livro, mas a minha ideia, a minha intenção aqui não é trazer todos esses detalhes para vocês, porque eu penso que esses detalhes nós podemos ver no livro. Então, que tipo de cinto que se usava, quem usava cinto, aqui fala que o homem e a mulher, era comum o cinto na altura da cintura, uma faixa, né, que pudesse ser usada na altura da cintura, as sandálias, as vestes especiais, por ocasiões especiais, como casamento, como as festas do calendário judaico, as roupas sacerdotais, as vestes dos sacerdotes. Então, tudo isso vocês vão encontrar e nós encontramos aqui no livro da Marta Suana. Mas a ideia é trazer informações pontuais para vocês da importância da vestimenta dentro desses costumes deste povo bíblico naquela época. A importância dessas vestimentas, quando começou, como começou e por que começou. Mas vamos tomar uma aguinha? Volto com vocês já já. Toma uma aguinha aí, eu vou tomar uma aguinha aqui também. E a gente volta já já a falar sobre o capítulo 3 e se der tempo a gente já vai para o 4º e para o 5º e termina essa unidade 2. Até já, eu volto com vocês já já. E aí, pessoal, tudo jóia? Beleza? Gente, tomaram uma aguinha aí, eu tomei uma aguinha aqui agora. Vamos lá, retomando, vamos para o capítulo 3 agora, da unidade 2. Nós vamos falar sobre as vestes e seus significados. Lembrando, como eu disse para vocês agora há pouco, que nós vamos passar nos pontos principais. Eu quero destacar com vocês os pontos mais relevantes desse capítulo. A gente não vai entrar nos detalhes, os detalhes vocês vão encontrar no livro, mas a ideia aqui é passar para vocês os pontos mais importantes de que a autora traz para nós com relação a esse tópico vestuário ou vestimenta. É importante destacar que isso começa, obviamente, lá no Éden com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Num primeiro momento, irmãos e queridos, num primeiro momento nós aprendemos na Bíblia que o homem e a mulher, Adão e Eva, que foram criados por Deus, eles foram colocados no jardim do Éden nus. Eles não tinham necessidade de se cobrir e nem tinham necessidade de se vestir. Mas a partir do momento que eles desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo, a partir daquele momento eles tiveram essa consciência do pecado e perceberam que estava nu. E a Bíblia diz lá em Gênesis que a voz de Deus soava no jardim, e eles não se apresentavam, e de repente Adão disse para ele: Senhor, eu ouvi a tua voz soar
no jardim, temi, porque eu estava nu. Então ele toma consciência do estado dele, do estado de Eva, e eles se cobrem, e a roupa que eles decidem fazer para eles é uma roupa de folhas de figueira. Eles cobriram a sua nudez com folhas de figueira. Esse modelito usado por Adão e Eva foi a primeira elaboração de roupa da história da humanidade. Foi esse a primeira vestimenta, o primeiro modelo criado para que se pudesse vestir e tapar a nudez de Adão e de Eva. Foi o modelito a partir de folhas de figueira. Então começa com Adão e Eva. Num primeiro momento, eles estavam nus no jardim, não tinha necessidade de se cobrir, porque havia pureza entre eles, não era vergonha, não era indecente, não era falta de decência o estado em que eles estavam, porque não existia pecado. Mas a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, a partir do momento em que Adão e Eva, eles pecaram contra Deus e desobedeceram o Senhor, contra aquela ordem explícita que Deus deu, Deus disse para eles: olha, de todas as árvores que tem no jardim, vocês podem comer do fruto. Mas há apenas uma, a árvore da ciência do bem e do mal. Dessa árvore vocês não devem comer e não podem comer o fruto dela. A Bíblia diz que a mulher comeu, tentada pelo tentador, tentada pela serpente, e passa para Adão comer, o homem come também, e a partir daquele momento eles perdem esse estado de inocência e de pureza diante de Deus, porque o pecado da desobediência, a transgressão a uma ordem de Deus, a desobediência é isso, é transgredir uma ordem explícita de Deus, gerou neles a vergonha de estarem nus. E aí eles foram lá na figueira, colheram algumas folhas e cobriram a sua nudez. Esse modelito feito por Adão e por Eva foi a primeira informação de vestes ou de vestimenta que nós encontramos na Bíblia Sagrada, se tornando a primeira roupa da história da humanidade. A partir daí, Deus, então, diz a Bíblia, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 21, que Deus sacrificou um animal e fez roupas de pele para os dois, ou seja, Deus traz uma solução mais definitiva para aquela questão deles, já que a folha de figueira era um paliativo, era uma solução temporal. Deus sacrifica um animal e com a pele deste animal faz uma vestimenta mais adequada para Adão e para Eva. Assim entra a história da vestimenta na história da humanidade. O uso de roupa, irmãos, o uso de um determinado tipo de roupa, nós encontramos na Bíblia que podia indicar várias coisas. O uso, a maneira como a pessoa se vestia, podia indicar várias coisas, e a autora vai trazer para nós aqui a informação que, por exemplo, de acordo com a roupa que a pessoa estava vestindo, indicava a condição social da pessoa. Ainda hoje, algumas vezes é assim, né? Claro que a gente se engana muitas vezes, né? A roupa não define tanto, mas de modo geral, generalizando, o estilo de roupa define uma condição social da pessoa. Naquela época era mais marcante. Então a roupa definia a condição social de uma pessoa. A roupa que a pessoa usava podia informar, trazer a condição da alma da pessoa naquele momento. Condição da alma é o estado de espírito, né, que nós chamamos hoje. Se a pessoa estava feliz, estava triste, estava passando por um processo de luto, ou estava passando por um momento de tristeza, a roupa definia um pouco essa condição e essa situação que a pessoa estava vivendo, como, por exemplo, quando, Davi perde o filho que ele tinha com Batseba, a Bíblia diz que ele se veste de saco, né? Ele se coloca naquela condição de humildade, de humilhação diante de Deus. Em alguns momentos, quando eles querem ressaltar um estado de indignação, um estado de contrariedade, eles rasgam as vestes. Então, as vestes ou o uso da roupa na Bíblia, em alguns momentos nós conseguimos compreender que revelava a condição da alma, o estado de espírito da pessoa, podia apontar para uma vida de santidade, como era o caso das vestes dos sacerdotes, ou seja, os sacerdotes, eles usavam aquelas roupas que eles usavam, aliás, definido e criado por Deus o modelo que tinha a ver com a santidade que eles tinham no serviço do culto, ou no prestar o culto ao Senhor. A roupa dos sumos sacerdotes também era um referencial de santidade. A roupa, além disso, podia querer mostrar uma certa espiritualidade. A autora traz para nós o exemplo, nessa questão da espiritualidade, o exemplo das vestes dos fariseus, dos religiosos da época. Então eles colocavam aquelas roupas e eles usavam as roupas que eles usavam para tentar passar uma imagem de muito espiritual, né, de muito religioso, né, de muito santo. Então, as vestes dos fariseus refletiam ou tentavam passar um estado de espiritualidade. E ela diz, podia revelar também as intenções. E ela traz como exemplo, por exemplo, a roupa das prostitutas, das mulheres que vendiam o corpo, que queriam se oferecer e o seu corpo
era a mostra, né? Elas deixavam a mostra, não caso a roupa, talvez a pouca roupa, nesse caso a pouca roupa podia revelar as intenções e podia também mostrar um estilo próprio. O exemplo que ela traz, a autora Marta Suana traz do estilo próprio é o João Batista, não é? Um modelo especial, né? Ou seja, só João usava as vestes que ele usava. A Bíblia diz que ele se vestia, né, de pele de animais, o cinto era de pele de camelo, e ele era cabeludão, e ele era barbudo, já que ele era nazireu, e ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto. Então, João era um contra-regra, né? Era contra a norma, ele era um ermitão, ele vivia normalmente retirado da cidade, nos desertos, então ele tinha um estilo próprio de se vestir. Se fosse hoje, João era meio ripão, né? Era considerado meio doidão, era um cara muito diferente, né? Na contramão da sociedade, na contramão daquilo que as regras ditam, mas esse homem, na verdade, foi um grande profeta de Deus. Aliás, foi o primeiro profeta levantado depois do período intertestamentário, depois de Malaquias e dos profetas do Velho Testamento, Ageu, Malaquias, quando Deus cessa a voz profética, depois de 4 séculos, 400 anos, aparece João, ali às margens do Rio Jordão, anunciando a chegada do reino de Deus, e ele se vestia com esse modelito que a autora diz que ele tinha um estilo próprio de se vestir. Uma outra questão ainda dentro de roupas é que a lei mosaica estabeleceu alguns critérios para o uso das roupas. Como homem não vestir roupa de mulher, mulher não vestir roupa de homem, está lá em Deuteronômio, né? Não vestirás traje de homem, não vestirás traje de mulher. Diferentes tecidos não podiam ser usados juntos, ou seja, a lei definia, aliás, a lei, gente, legislava praticamente sobre todos os aspectos da vida cotidiana das pessoas, a lei mosaica. Ela definia todos os aspectos da vida cotidiana da pessoa, dentre eles com relação a vestimenta, as regras de vestimenta, né? Entre os trajes, o que se vestir, o que não vestir. Já no Novo Testamento não existe, né, um estilo de roupa para os cristãos. A Bíblia não define no Novo Testamento, o Novo Testamento não estabelece para nós um estilo de roupas para os cristãos. Tem que ser essa roupa, tem que ser até aqui, ou tem que ser até aqui, ou tem que ser até aqui. Não, o Novo Testamento não trata especificamente sobre a questão de roupas. E eu coloco uma observação aqui, no entanto, o que se vê é a recomendação para o uso de uma vestimenta que seja decente e modesta. É isso que Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2 e no verso 9, e isso também que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Se não existe uma definição específica, não existe uma moda cristã, igual a gente vê em muitas propagandas aí, moda cristã, moda gospel, o Novo Testamento não trata sobre isso. Mas também é claro que o Novo Testamento define os limites, né? A roupa do cristão deve ser, segundo a Bíblia, uma roupa decente e modesta. Nós devemos nos vestir adequadamente à fé que nós professamos. Nós devemos nos vestir adequadamente ao Jesus que nós dizemos que servimos, né? Ao que a Bíblia diz com relação ao nosso trato e relacionamento com as pessoas. E é claro que a vestimenta faz parte desse pacote todo. O modo de falar, o modo de agir, a maneira da gente se relacionar com as pessoas e, obviamente, também a vestimenta, o exterior. Se é verdade que o Novo Testamento não define como deve ser a roupa do homem cristão ou da mulher cristã, também é verdade que o Novo Testamento diz que deve ser decente e modesta. E todos nós, homens médios, mulheres médias, nós que entendemos aí o princípio da razoabilidade, a gente sabe o que é razoável, o que convém e o que não convém, entendemos o que significa esse decente e modesto. Esse assunto fecha a questão de vestuário e a gente vai para o capítulo 4, tratando sobre as doenças e seus tratamentos. Deus criou o homem perfeito e seu ideal era que este, ou seja, o homem, vivesse eternamente de modo saudável. Nós encontramos na Bíblia, no princípio da criação, Deus criando o homem e a partir do homem a mulher, perfeitos, saudáveis, para que vivessem eternamente. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o pecado entrou. Aquele pecado que eu disse agora há pouco, o pecado da desobediência, quando Adão e Eva, ou Eva e Adão, desobedecem o Senhor, entra o pecado, e com o pecado trouxe vários males, inclusive muitas doenças, a deterioração da saúde, e trouxe a morte física, já que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando Deus nos fez perfeitos, sem doenças,
sem problemas de saúde, sem problemas emocionais, sem depressão, sem ansiedade, sem síndrome de pânico, sem nenhum problema de ordem nenhuma, nem das doenças curáveis e nem das doenças ditas incuráveis pela medicina. Mas o problema é que o pecado da desobediência trouxe tudo aquilo que não presta. Então ele contaminou a nossa carne, ele contaminou a nossa mente, ele tocou na nossa emoção. E é por isso que nós vemos hoje, temos muitas pessoas doentes, fisicamente doentes, emocionalmente doentes, mentalmente doentes e principalmente espiritualmente doentes. Tudo isso é consequência do pecado. A doença entrou no mundo através do pecado, desde o começo. As enfermidades têm perturbado a existência humana e muitos esforços foram feitos no sentido de entender sua origem e amenizar os seus efeitos sobre a vida do homem. Isso tem sido objeto de estudo dos séculos e séculos, ou seja, a enfermidade é um grande questionamento. Como curá-la, como tratá-la, como resolver, como evitar, como ser preventiva, a medicina preventiva. A medicina oriental ela é muito preventiva, a nossa ocidental ela vai mais na causa, depois que ela acontece, mas a oriental ela é muito preventiva. Então, desde os tempos mais remotos, a doença tem intrigado os estudantes ou os estudiosos dessa área. A Bíblia e as doenças, eu quero trazer 3 pontos aqui relevantes que eu encontro aqui no capítulo 4 para vocês. Primeiro, com relação às doenças. Algumas doenças que aparecem na Bíblia não são descritas pelo seu nome, e sim pelos seus sintomas. Esse é um fato. Muitas vezes a gente lê uma passagem e faz referência a uma doença, mas o que nós temos ali, ou o que nós lemos ali, são os sintomas das doenças. Como, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus cura a sogra de Pedro de uma febre. Febre não é uma doença, febre é o sintoma de uma doença. Nós não sabemos qual doença que essa mulher tinha. Nós não sabemos qual doença tinha cometido a sogra de Pedro. O que nós sabemos é que Jesus curou essa mulher desta febre. Então, febre é um sintoma. Outra informação, a dor de cabeça do filho da sunamita. A autora traz para nós esse exemplo e o que nós temos ali são os sintomas. A Bíblia diz que o menino da sunamita que não podia ter filho, ela ganha um neném, não é? A Bíblia diz que Eliseu e Geazi passam lá, eles são bem recebidos, aí eles oram, intercedem por Deus, Eliseu lança uma profecia sobre ela, que ela seria mãe, e ela ganha aquela criança. Depois o menino com 12 anos de idade começa a reclamar, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça, e o menino morre. Então a dor de cabeça era consequência. A gente não sabe se o menino estava tendo um AVC, se ele estava tendo, sei lá, um rompimento de um vaso, de uma veia na cabeça. Ele reclama de dor de cabeça e a dor de cabeça é a consequência daquela doença. Mas de qualquer forma, o Senhor ressuscita através de Eliseu esse menino. A questão da hemorragia que acometia aquela mulher havia 12 anos. Ela tinha uma hemorragia crônica, ela sofria de um fluxo de sangue que não parava de verter, que vertia constantemente há 12 anos. E a Bíblia traz informação para nós, especificamente sobre o caso dessa mulher, dessa doença, que há 12 anos ela sofria daquilo e tinha gastado tudo com os médicos, ou seja, a medicina não conseguiu naquele momento solucionar o problema dela. Arrastava-se por 12 anos e a Bíblia diz, ela ia de mal a pior. Então a hemorragia era resultado de uma doença. Que doença? Nós não sabemos se era um câncer, por que ela tinha essa hemorragia crônica, qual o diagnóstico dela. Não se fechou o diagnóstico naquela mulher, mas a consequência era a hemorragia. Então, a autora traz para nós a informação que em alguns momentos a Bíblia trata dos sintomas e não especificamente das doenças. Porém, muitas vezes nós encontramos na Bíblia algumas doenças que eram comuns, eram recorrentes, como por exemplo, a lepra, cegueira, esterilidade da mulher, deficiência física, entre outras. A Bíblia menciona das mulheres que eram estéreis, como Sara, como Ana, que não podiam ter filhos. A Bíblia menciona a questão dos leprosos, daqueles que Jesus curou dos 10 e que volta um, de Miriam, a irmã de Moisés, que fica leprosa. Então, aí sim era uma doença. A Bíblia menciona a questão da deficiência física. Quantos coxos, quantos paralíticos, quantos deficientes físicos foram alvos do cuidado do Senhor? E quantos cegos, né, como Jericó e como outros cegos que o Senhor estendeu as mãos. Então isso era uma doença especificamente. Os médicos, irmãos, desde o Gênesis, capítulo 50, versículo 2, esse tipo de profissional aparece na Bíblia. Lá no Gênesis 50, verso 2, a gente vê essa menção especificamente desse profissional médico. No Antigo Testamento,
lá no Velho Testamento, apesar da citação da profissão, inclusive pelos profetas, Isaías 3:7 cita, Jeremias 8:22 também cita, o Novo Testamento não nos fornece nenhum nome específico de médico. Você não vai encontrar na Bíblia o nome de nenhum doutor. Não tem lá um doutor Abinadab, um doutor Miqueias, um doutor Naum, não existe. Um doutor José. Nós não encontramos no Velho Testamento o nome de nenhum médico especificamente. Há menção da profissão, médicos, porém doutor não. O nome do médico não, diferente do que acontece no Novo Testamento, onde nós encontramos no Novo Testamento o nome de Lucas. A Bíblia trata e diz textualmente que ele era médico. Mais do que isso, Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, lá no capítulo 4, no versículo 14, chama Lucas de médico amado, Lucas o médico amado. Então, Lucas era um médico. Eu não sei se Lucas era formado pela Universidade de Alexandria, que era uma grande universidade de medicina na época de Lucas. Eu não sei se era formado por lá, se era por outra universidade da Grécia. Eu não tenho notícia de que universidade era que ele era, ou se ele era um prático na medicina, mas o certo é que ele é chamado de médico. Então, Lucas especificamente exercia profissionalmente a função de médico. E ele é autor do Evangelho de Lucas e de outros livros, né, do livro de Atos, por exemplo, e ajuda Paulo certamente a escrever outros. Tratamentos e remédios. Quando a doença chegava, era comum buscar a cura de 3 formas. Quando as pessoas ficavam doentes naquela época, era muito comum eles buscarem a cura de 3 formas. A primeira era recursos naturais, como plantas, minerais e substâncias animais. Eles corriam no terreiro, no quintal de casa, e lá certamente tinha um poejo, uma erva cidreira, tinha uma erva lá que eles faziam aqueles chás, aquelas infusões. Então, os recursos naturais eram as principais fontes de cura para aqueles que ficavam doentes naquela época. Não só apenas, né, recursos com relação a plantas, mas como minerais e também substâncias animais. Esse era o primeiro recurso onde eles iam buscar a cura das suas enfermidades. No segundo momento, a autora traz para nós informação que eles também buscavam a cura em rituais religiosos ou supersticiosos, como ela chama, uma forma de curar a enfermidade, a doença, era fazendo rituais e oferecendo oferenda no sentido e na busca de tratar a sua enfermidade. E a terceira forma em que eles também buscavam solucionar a questão da doença era através dos médicos, ela diz aqui, e se possível com médicos e cirurgias. Então, a forma mais comum era buscar o tratamento com os próprios recursos que tinha. A planta do quintal, a erva cidreira, o poejo, como eu disse aqui, um chá de quebra-pedra, eu nem sei se existia isso lá naquela época, mas um chá de quebra-pedra, e melhorando os recursos de acordo com a posse, as condições e a posse. Mas na verdade é que morria muita gente de doenças que eram muito simples hoje, mas na época era muito difícil. Como remédios, os mais usados eram o vinho, o mel, sal e azeite, que se faziam xarope, infusão, emplastos e bandagens. Então o vinho, o mel, o azeite era muito usado no tratamento de doenças. Eu repito aqui o que eu disse para vocês agora há pouco, que Paulo recomenda a Timóteo beber um pouquinho de vinho por aquele problema que ele estava tendo no estômago lá de saúde. Usava-se azeite para amolecer feridas, né? Casca de ferida, usava-se o mel para tratar a garganta e por aí vai. Entrando agora no capítulo 5, e aí com isso nós encerramos aqui a unidade número 2, o capítulo 5 vai trazer para nós aqui a questão da morte e o sepultamento, ou a sepultura, para aquela civilização daquela época, ou seja, como que eles tratavam essa questão naquela época. Eu quis trazer para vocês aqui, eu estou abrindo na página do livro aqui, apenas para trazer algumas referências que eu acho que vale a pena e eu acho que é importante. Mas, de novo, eu quero destacar para vocês aqui os pontos mais importantes. Porque vocês vão ter, e nós vamos encontrar aqui na Bíblia, detalhes com relação ao que a autora diz. Como, por exemplo, como era o preparativo para o sepultamento? Ela descreve para nós aqui na página 95, nos tempos do Antigo Testamento, como era o preparativo nos tempos do Novo Testamento, como eram os rituais fúnebres, como se realizava os rituais fúnebres para aqueles que partiam
para aqueles que morriam, como que era feito esses ritos fúnebres, como que a família tratava essa questão da morte, a procissão fúnebre, né? Ou seja, aquelas pessoas que acompanhavam o féretro. Nós encontramos isso no Novo Testamento, quando aquela mulher chamada viúva de Naim vai sair para sepultar o filho. O sepultamento acontecia fora da cidade, fora dos muros da cidade, e aí Jesus está chegando em Naim e ela está saindo, aí tem o encontro das duas multidões. Como é que acontecia essa procissão? Como eram as sepulturas e os cemitérios? Tudo isso está aqui no livro. E vocês podem ler depois em detalhe. Mas o que eu quero passar para vocês é um entendimento, um posicionamento que eu acho que é o que fica mais marcante. Sem entrar muito especificamente no detalhe, mas a informação que eu quero trazer é a seguinte: a entrada do pecado no mundo trouxe uma lamentável consequência. A morte. Nós falamos isso aqui o tempo todo. A morte é consequência do pecado. Há um texto na Bíblia que o Senhor diz, que Paulo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então a morte é consequência do pecado. Ela representa a ruptura, ela representa a separação e sempre foi encarada com temor e acompanhada de sofrimento. Desde que mundo é mundo, gente. Nós não fomos feitos para morrer. Na verdade, a morte foi um acidente que nos alcançou por conta do pecado. Então nós não estamos preparados para enfrentar essa situação, principalmente nós aqui ocidentais. Nós sofremos com essa ruptura brusca, nós sofremos com essa separação, independente da forma que aconteça. Quem nunca teve a experiência de perder um ente querido e sofreu com isso, não é mesmo? Todos nós já passamos por isso daí. Então, desde que o mundo é mundo, a morte é um problema para nós. Ela traz para nós dor, traz para nós sofrimento. Cada povo tem uma forma de encarar a morte, os orientais, os ocidentais, com diferentes rituais quanto à morte e ao sepultamento, alguns com profundo significado religioso e outros de uma forma mais natural e menos espiritual. Então, é claro que isso varia de povo para povo, de civilização para civilização, de oriental para ocidental, mas o fato é, a morte é sempre uma ruptura e é sempre um momento difícil de lidar. Mesmo nas culturas que lidam melhor com essa situação, é sempre muito difícil encarar isso daí. Por mais que eles sejam mais preparados, por mais que eles entendam e pensem a morte, e pensam a morte de forma diferente, é sempre muito difícil, principalmente para nós ocidentais. Então, o que eu queria dizer aqui com relação a isso é que a morte foi um acidente que nós passamos a ter que enfrentar por conta do pecado. Mas Jesus, diz a Bíblia, que ele venceu a morte. Ele passa pela morte, mas a morte não foi suficientemente forte para deter o Senhor. A Bíblia diz que ele ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia ele ressuscitou, ele vence a morte e sobe aos céus ressuscitado. Ele deixa essa promessa para todos aqueles que sirvam ele, para todos aqueles que se encontram com ele, que nós teremos uma vida eterna com o Senhor. A morte não é o fim. A morte, para nós que servimos ao Senhor, é o começo de uma nova vida melhor e eterna com Ele. Ok? Com isso, nós fechamos aqui a unidade 2 e eu vou tratar com vocês na nossa próxima videoaula a unidade número 3. Quero te agradecer demais por você estar conosco aqui até esse momento. Quero pedir ao Senhor que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero pedir a Deus que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre você. Aonde quer que você esteja nesse momento, que as mãos do Senhor te abençoe, abençoe a sua vida, a sua casa, que o Espírito de Deus continue te dando desejo de aprender a palavra, que você continue desejoso de aprender mais e mais do Senhor. E que essas aulinhas que a gente faz aqui, nessa simplicidade que a gente está propondo fazer, possa te alcançar e te abençoar e ser um facilitador entre o material que nós estamos estudando, o material do IBAD, e o teu entendimento. Deus abençoe você, continue conosco. Creio que para a próxima semana a gente sobe já a unidade 3 e daqui a pouco nós vamos terminar esse livro aqui, Maneiras e Costumes Bíblicos, para que a gente possa passar aí mais um degrau, subir mais um degrau na direção de concluir esse nosso curso médio em Teologia do IBAD. Tem sido bênção, espero que vocês tenham sido abençoados também. Valeu, pessoal? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem com o Senhor, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Abraço, fique com Deus.